Olá, irmãos. Meu nome é Mirela, sou estudante do grupo de estudos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E o assunto de hoje é o tema família. Família no sentido de laboratório do amor. No nosso livro Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, ele nos diz que Deus mostra para nós que para que possamos conseguir amar multidões, nós deveremos fazer isso aprendendo com pequenos grupos. Grupos de 3, 5, 10 pessoas, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se primeiro não consegue sê-lo em obras menores, conforme o ensino de Jesus. Fora do conjunto da família, é muito mais fácil nos empolgarmos, pensar apenas em nós mesmos, nos atrairmos pelo egoísmo e pelo orgulho. Já os laços de sangue colocam em nós uma força que vai promover em nós a solidariedade, o incentivo do bem-querer e colocando aos poucos a base do amor tão necessária para a nossa evolução e para a nossa convivência. A diversidade das paisagens terrestres, o contraste do azul do céu, do verde do mar, das montanhas, dos jardins múltiplos, arrancam suspiros, segundo Raul Teixeira e Camilo, ainda em Desafios da Vida Familiar. O contraste das aves, dos corpos celestes, tantos tamanhos, cores e densidades encantam o reino animal e mostrando que existem aí múltiplos gêneros também de famílias. Quem são as famílias? O que acontece com as famílias? Qual a importância da família na nossa vida, na nossa evolução? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles responderam que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo iria surgir com muito mais intensidade. Vejam a importância da família para que possamos aprender a sermos menos egoístas, mais solidários, mais amorosos e aprendendo através da convivência com os nossos semelhantes, unidos por laços que muitas vezes esquecemos, na maioria das vezes, mas que são laços que nos unem pela lei da reencarnação, pela lei da causa e efeito e principalmente pelas afinidades ou dessintonias que nós temos com esses seres. A nossa lei brasileira constitui e define as famílias em diversos tipos. Nós estamos acostumados, principalmente quem já tem uma longa caminhada, que a família é apenas constituída de pai, mãe e filhos. Mas nós já sabemos que as famílias atualmente se constituem de diversas estruturas, de apenas algumas pessoas, de muitas pessoas, de pessoas do mesmo sexo, de pessoas que não têm laços de sangue. E o que identifica estas famílias? O afeto que as une. Havendo essa condição, teremos aí uma família a observar, a estudar, a aprender. Então não importa o tipo de família, mas sim o amor que os membros possuem uns aos outros dentro dessa família. Pois é através do afeto, que é aquela atenção que nós temos verdadeira com o outro, que nós estamos dando esse passo, com pequenos gestos, para então encontrar o amor, o bem-estar e a felicidade que este sentimento nos causa. O afeto, ele torna uma pessoa muito especial aos nossos olhos e ao coração de quem recebe o nosso afeto. Ele realmente é o próprio amor.
A família, então, o que ela se constitui? De espíritos, que somos nós, ligados por necessidades de aprimoramento, por benefícios mútuos, por afinidades. É um laboratório que nós temos de experiências que vão nos renovar, que vão nos preparar para sermos melhores. É o nosso primeiro núcleo, no qual nós viemos, nós reencarnamos, chamado núcleo social e, ao mesmo tempo, núcleo espiritual. Os laços de família, que podem ser espirituais, que se perpetuam ao longo da existência, podem também ser apenas corporais, frágeis, que vão se extinguindo com o tempo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E o aprendizado que nós temos na família, buscando a reparação dos erros do passado, é mútuo. E esses erros muitas vezes vêm de milênios. Então, muitas vezes nós não sabemos por que estamos convivendo ao lado de pessoas que não compreendemos ou que não nos compreendem. Mas nós devemos aprender a enxergar através dessas pessoas a nós mesmos. E com isso podermos realizar a tão necessária reforma íntima, a nossa transformação interior, parando de criticarmos, de culparmos aquele ser que está ao nosso lado, o qual nós mesmos atraímos por nossas escolhas, por nossos comportamentos, e iniciarmos uma observação de nós próprios. O outro espelha a mim. Aquilo que me incomoda no outro é o que me incomoda a mim sobre mim mesmo. Aquilo que eu desejo que o outro mude, eu preciso primeiro mudar em mim mesmo. O convívio faz com que nós não tenhamos máscaras. Por isso que fica muito fácil nós sermos bonzinhos e queridos para o mundo lá fora. Mas no nosso lar, na nossa casa, nós realmente seremos quem nós somos. E seremos vistos da forma como nós somos, sem máscaras. Por isso a importância de nós respeitarmos mais do que nunca essas pessoas que nos conhecem tão bem e que muitas vezes precisam nos perdoar também ou nos compreender, às vezes mais do que nós mesmos fazemos isso com os nossos familiares. Portanto, o grande objetivo da família, além de nós saudarmos aí aqueles boletos que nós ainda temos para pagar, nós temos que lembrar que nós temos muito saldo em nossa conta evolutiva. E este saldo nada mais é do que as nossas qualidades, a nossa luz interna, a nossa força capaz de fazer com que o nosso lado escuro receba, se ilumine e possa então se transformar em algo bom. A reforma íntima é a gente aprender a adquirir valores e qualidades que nos tornem pessoas melhores, que nos transformem realmente em nossa energia, em nossas atitudes, em nossos comportamentos. E isso sim tem a ver com o nosso grau de evolução, com as nossas experiências já vividas, mas muito da nossa persistência em determinação em mudar hábitos que estão aqui há milhares de anos, quem sabe, e que sim, são difíceis de transformá-los, mas que com a nossa força de vontade, com o auxílio das pessoas que convivem conosco, com o auxílio do plano espiritual, nós podemos sim evoluir, nos melhorarmos e nos reformarmos intimamente. Portanto, as pessoas, as situações, os acontecimentos pelo qual nós, dentro de uma família, passamos, nada mais são do que gatilhos que vão trazer à tona tudo aquilo que nós viemos melhorar, que nós viemos curar. E a família Terra, onde é que fica isso? Então, nós fazemos parte também da família do planeta Terra.
aonde nós estamos aqui nesse planeta e que através do nosso autoconhecimento e da convivência vamos evoluindo juntamente com o ambiente que nos cerca. Estamos no planeta que precisávamos estar, na família que precisávamos estar, no papel, na condição que nós precisamos ter para realizar a nossa proposta reencarnatória, o nosso plano de evolução. E os desafios que existem estão aí. Muito é a busca do mal em destruir as famílias. Muito é o lado negro, o lado escuro da vida, querendo nos desestruturar. As tentações, a porta larga, pelo qual nós muitas vezes somos convidados a passar. Divaldo nos fala que há um desafio muito grande com as famílias e que é refletido no abandono, na violência, na orfandade, na pobreza, mas que nada mais é ainda a nossa imaturidade, a nossa falta de responsabilidade, aonde nós temos papéis a desempenhar, como pais, como filhos, como cônjuges, e muitas vezes nós deixamos a desejar, desestruturando todo um plano divino de reajustes, de perdão, de evolução para nós mesmos e para aqueles espíritos que também concordaram em vir nessa jornada juntos conosco. Vencer a nós mesmos todos os dias. Essa é a nossa grande causa. O conhecimento que gera efeito em nós, de todo esse conhecimento que nós temos da causa e efeito, da possibilidade de nós reencarnarmos mais vezes, essa possibilidade de retornarmos, de termos novas oportunidades, não nos isenta de entrarmos agora na inércia, na zona de conforto ou no esforço de continuar tentando todos os dias da nossa vida vencer a nós mesmos, superando as nossas fraquezas. Podemos cair, sim. Nós precisamos aprender a levantar mais uma vez. Podemos errar, sim, mas precisamos aprender a nos perdoar. Nós precisamos perdoar as falhas alheias, ok, porque todos nós somos seres humanos e estamos juntos numa caminhada, numa experiência espiritual, embora encarnados. E para isso nós precisamos muito estabelecer alguns limites dentro da nossa família que possam nos ajudar a conviver. E eu trago alguns comportamentos que diversas pesquisas foram feitas para levantar atitudes negativas que muitas vezes dificultam a boa convivência em nossa família. Nós sabemos pelo Espiritismo, por todas as bibliografias que nós temos acesso, o quanto é importante nós sabermos perdoar, utilizar nossas boas qualidades, a compreensão, a empatia dentro da família. Mas o que nós devemos evitar? Qual é a atitude principal que nós muitas vezes utilizamos numa família, com os nossos entes queridos? É a crítica, é o desprezo, é o comportamento no qual nós estamos sempre nos justificando, ou nós estamos cortando a oportunidade de nos comunicarmos, de conversarmos, onde a gente se isola. Então, todos esses comportamentos são nocivos e afastam a oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais aqueles seres maravilhosos que aceitaram vir na nossa família. Se nós somos pais, lembremos que nós escolhemos os nossos filhos. Se nós somos filhos, nós escolhemos os nossos pais. Se nós temos cônjuges, também nós escolhemos, para que juntos possamos nos ajudar a crescer. Portanto, a importância do respeito, a importância das atitudes positivas e, mais do que nunca,
aquele auto-olhar, aquela pergunta: por que é que esta pessoa, esse meu familiar está agindo assim? Isso me incomoda. O que é que isso está espelhando de mim mesmo? O que eu preciso aprender com essa pessoa que está aí junto, ao meu lado? E pedir a Deus, nas nossas orações, para que possamos melhorar, aprender, nos acalmarmos, intuirmos o nosso melhor comportamento. Para isso que foi uma escolha nossa. Para que a gente possa finalizar este momento, nós vamos resumir que a família nada mais é do que uma grande bênção que Deus nos dá. É uma oportunidade de crescermos, é uma forma de nós praticarmos aquelas virtudes, aquelas qualidades que todos nós temos. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Então, que a gente possa iluminar a nós mesmos e as pessoas que convivem conosco com as nossas melhores qualidades. Família nada mais é do que um encontro com Deus. Como é que a gente pode ter uma atitude, uma prática realmente importante que faça com que nós possamos despertar para essa boa convivência familiar, para entender que esse laboratório do amor está aí, para que possamos utilizá-lo para o bem de todos. Eu convido para que vocês, nesta semana, possam praticar algumas pequenas atitudes com as famílias, com os familiares, com as pessoas que vocês têm uma convivência mais frequente. Principalmente nesse momento que estamos com a pandemia mundial, com momentos mais em família, mais em casa, que nós possamos lembrar de dizer às pessoas que estão ao nosso redor uma palavra de afeto, um abraço, fazermos uma oração, um gesto de perdão, um pedido de desculpas, muitas vezes um muito obrigado. E no momento que nós pudermos voltar a conviver fisicamente com outras pessoas, quem sabe uma visita pessoal. Então que nós possamos lembrar de pequenos gestos tão importantes. O óbvio para o amor não existe. Todos nós, mesmo que saibamos lá no íntimo que somos amados pelos nossos familiares, nós gostamos muito de ouvir: eu te amo, você é importante para mim, você me faz crescer, muito obrigada. Então que possamos refletir sobre a importância da família em nossa vida e a importância do nosso papel dentro desse grupo social e espiritual. Muito obrigada.